Mesmo diante de tanto amor e de tanto zelo, tanto cuidado que Deus revelou, que Deus demonstrou ao povo de Israel, esse povo mostrou que a sua história era um povo que agia em relação a Deus de forma completamente indiferente, o que provocou, o que trouxe tristeza ao coração de Deus. Então, o pior problema que Deus reconheceu na vida do povo de Israel, do povo que ele chamou de seu, foi o problema da indiferença em relação à pessoa de Deus e da obra de Deus. Ou seja, o povo preferiu andar em seus próprios caminhos. O povo preferiu dar crédito aos seus próprios feitos e agiu com indiferença, não dando crédito, atenção ao amor de Deus que sempre foi oferecido ao povo de Israel para que ele pudesse usufruir desse amor incondicional, ilimitado que Deus sempre colocou à disposição de Israel. Mas a indiferença do povo, o pecado da indiferença, impediu que Israel pudesse viver esse amor, usufruir desse amor e compartilhar esse amor com os demais povos da época onde Israel vivia e estava presente para ser testemunha do amor de Deus e dos feitos extraordinários do Senhor. Então o Senhor se levanta, o texto é claro, deixa claro isso, o Senhor se levanta com uma dura crítica em relação ao comportamento de Israel e reprova o comportamento político, o comportamento religioso e o comportamento moral do povo de Israel. Na verdade, quando Deus se revela, ou revela o amor dele, a graça dele, a misericórdia na vida do povo, a intenção de Deus era preservar a fé e a moralidade de Israel, com o objetivo de que Israel pudesse representá-lo diante das nações da face da terra, sem que fosse condenado ou criticado. Israel alcançaria então, ouvindo, obedecendo a Deus, a pureza que ele precisava, a pureza necessária para que ele pudesse representar Deus e o amor de Deus. Então o movimento de Deus em direção a Israel sempre foi um movimento com a intenção de preservar a fé desse povo para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então o Senhor vem com um alerta em relação ao povo através dos seus profetas, para que a nação de Israel pudesse então se adequar à vontade de Deus, à palavra de Deus em obediência, e pudesse, portanto, cumprir essa missão que tinha recebido do Senhor. Deus tem uma crítica muito severa, muito dura também, em relação ao culto que Israel prestava ao Senhor, porque se transformou de um culto de adoração sincera, transparente, honesta, para um culto mecânico, frio, que não fazia diferença nenhuma diante de Deus. Então o Senhor está criticando Israel em relação ao culto, porque o culto de Israel, ele não partia com sinceridade de coração, não tinha origem num coração sincero. E nós encontramos no texto essa dura crítica, porque o Senhor, ele nunca aceitou da parte de Israel um culto superficial, tomado pelo tradicionalismo histórico de Israel, que não dizia exatamente nada para o Senhor. E esse culto que não partia do coração, como qualquer culto que não parte do coração, é um culto que na verdade representa a insubmissão do povo em relação a Deus, a insubmissão do povo em relação a fazer a vontade de Deus. Então um culto de Israel que não se enquadrava, não se encaixava na vontade de Deus, era um culto rejeitado pelo Senhor, porque Israel não permaneceu no centro da vontade de Deus. E o culto de Israel prestado a Deus não representava mais essa submissão a Deus, essa submissão
a fazer a vontade de Deus. Qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência desse comportamento de Israel? Deus entregou Israel à Babilônia. Israel, então, foi levado pelo povo babilônico, depois das invasões a Judá, a Jerusalém, onde a cidade foi completamente destruída. Deus entregou, por conta do pecado de Israel, esse povo ao povo da Babilônia. E uma vez no exílio, o povo de Israel enfrentou a escravidão, o povo de Israel enfrentou a vergonha, o povo de Israel enfrentou a humilhação, mas mesmo assim, no exílio babilônico, esse povo não se quebrantou diante do Senhor e permaneceu no exílio, nesse tempo de escravidão, por 70 anos, sofrendo toda a vergonha, toda a dor, todo o sofrimento que aquele exílio impunha a esse povo que tinha sido rebelde, desobediente diante do Senhor, que agora está no exílio e passando por todo esse sofrimento. Mas o Senhor, como Deus que amava o povo de Israel, o Senhor promete reverter esse quadro. No exercício da sua misericórdia, o Senhor quer resgatar, por isso ele está dizendo no texto que é o Redentor de Israel. Ele quer resgatar a condição espiritual, moral e social de Israel, trazendo esse povo de volta para a sua terra e dali para frente, numa obra, num movimento completo. Com a presença de um grande companheiro, de um grande Deus, e ele não tinha nada a temer por conta da presença de Deus em sua vida. Israel começa a lembrar, a reconhecer que Deus estava disposto a fazer o que fosse necessário para manter essa relação de amor. E a maior prova que Israel tinha a respeito do amor de Deus, do cumprimento das promessas de Deus na vida do seu povo, era que Deus estava fazendo uma obra redentora na história de Israel, resgatando assim a moral, a vida espiritual e a vida cultural e social de Israel. A maior prova era a ação de Deus na história de Israel. A maior prova era que Deus estava presente, cuidando do povo, nos seus mínimos detalhes, e cercando Israel com o seu amor, permitindo que Israel vivesse em segurança. Então o Senhor está fazendo a promessa, ou as promessas, de que Ele continuaria sendo o Redentor de Israel. É o Deus eterno que está falando. É o Deus onisciente, que conhece o passado, o presente de Israel, e tinha o destino de Israel em suas mãos. Os homens
Ou seja, os homens podiam fazer as suas previsões, os seus planos, poderiam apresentar os seus projetos, mas a palavra final, a última palavra, sempre era a palavra do Senhor na vida de Israel. E isso é tão claro para mim aqui nesse texto, que Deus está fazendo essas promessas, mostrando a Israel que por mais que ele estivesse cansado, desanimado, envergonhado ou humilhado, a palavra poderosa do Senhor iria prevalecer na história de Israel como sendo a última palavra. A palavra que seria decisiva, que seria transformadora, restauradora, a palavra salvadora que saía da boca do Senhor. Então a base da redenção do povo de Israel, do seu retorno à sua terra e da restituição da vida espiritual, moral e social de Israel, era a graça do Senhor. Porque desde o início, quando Deus chama Abraão, até esse momento aqui, posteriormente falando também, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, desde quando Deus chama Abraão e promete a Abraão que ele herdaria a terra prometida e que dele surgiria uma grande nação, a base dessa relação entre Deus e Abraão, entre Deus e o seu povo, sempre foi a graça de Deus. Então, se Deus está prometendo para Israel que livraria Israel do inimigo, dos perigos que Israel estava enfrentando e enfrentaria, o que estava latente e continua latente era o derramar da graça de Deus, a graça oferecida pelo Espírito do Senhor no meio do povo de Israel. Israel não tinha mérito algum em relação ao cumprimento das promessas do Senhor. Israel não tinha mérito algum em se livrar do inimigo. Israel não tinha mérito algum em voltar para a sua terra e começar a prosperar. Se esse futuro era um futuro possível para o povo de Israel, onde Israel viveria uma nova história, esse futuro só se tornou possível pela presença do Espírito do Senhor, do Espírito gracioso e do derramar da graça do Senhor através do seu Espírito no meio do povo de Israel. Toda a história de Israel estava salva, estaria restaurada, seria restituída por conta da graça do Senhor sendo oferecida a esse povo. E você sabe que o texto mostra para nós que onde o Espírito do Senhor está, algo novo sempre acontece. Israel estava sendo surpreendido por Deus. Israel estava sendo surpreendido pela graça de Deus. Israel estava sendo surpreendido por tudo aquilo que Deus faria na sua história, esquecendo o passado, deixando o passado para trás. Por mais que Israel se lembrasse, por exemplo, de todas as maravilhas, de todos os feitos do Senhor, de tudo o que tinha acontecido no seu passado, de doloroso, de sofrimento, de humilhação, de vergonhoso, Deus estava dizendo para Israel que por conta da presença do seu Espírito, que estava resgatando Israel, Israel veria algo completamente novo, diferente, que Deus estaria fazendo na sua vida. Porque Deus estava cumprindo a sua promessa de libertar Israel do cativeiro. E aquele tempo poderia ser esquecido pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. Fica claro para mim, nesse texto, nesse movimento do Senhor em direção a Israel, para salvá-lo, socorrê-lo, para restaurar a sua história, para restaurar a sua condição de povo eleito, escolhido diante do Senhor, que Deus era infinitamente bom com Israel. Porque essa não foi nem a primeira e nem a última vez que Israel vacilou diante do Senhor, pecando diante do Senhor. Mas Deus
demonstra a sua infinita bondade ao povo de Israel e se mostrou disposto a esquecer a indiferença, a frieza com a qual o povo de Israel estava tratando o Senhor. Deus derramou a sua bondade para perdoar os pecados de Israel, para esquecer os pecados de Israel e para trazer o seu povo de volta ao verdadeiro culto ao Senhor, à verdadeira adoração ao Senhor. Deus se mostrou disposto a olhar para o coração de Israel e ajudá-lo a ter um coração novo, um coração sincero diante do Senhor. Muito bem, o ano de 2021 está aí às portas, daqui a alguns minutos, dentro do nosso calendário, do nosso horário, nós estaremos recebendo o novo ano. Daqui a pouco eu estarei aqui de joelhos junto com você aí na sua casa, orando pela chegada desse novo ano. Mas nós vamos entrar, segundo o texto e pelo que temos visto, o que Deus tem falado, revelado à sua igreja, nós vamos entrar no ano de 2021, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, nos dê a oportunidade para que possamos estreitar a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele, porque somos o seu povo. E nada no mundo, nem nenhuma crise como essa que estamos enfrentando, fará com que isso deixe de ser verdade. Nós somos o povo de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para que tenhamos intimidade profunda com o nosso Deus. Ele conhece você, Ele chama você pelo nome, conhece a sua história, os detalhes da sua história, as suas necessidades, e Deus, nesse ano de 2021, a cada dia, Ele virá para essa intimidade com você. E nessa intimidade com você, caminhando com você, Deus vai livrar você dos perigos que virão, dos obstáculos que você irá enfrentar. Você vai perceber que em cada um deles, Deus estará com você, porque você estará na presença de um grande amigo, de um grande companheiro. E no ano de 2021, por mais que as dificuldades venham, nós não precisamos temer, porque o Senhor estará conosco, fazendo o necessário, como Deus fiel que é, para manter essa relação de amor conosco e continuar nos abençoando com a sua obra redentora, perdoando os nossos pecados a cada dia, enquanto vivermos na presença do Senhor. Faremos projetos, sonharemos, arriscaremos no ano de 2021 em relação à nossa vida familiar, profissional, estudantil, social, mas com a certeza de que vamos expor, colocar diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, mas com a certeza de que a última palavra acerca da nossa vida sempre será do Senhor. A ciência terá a sua vez de falar, os intelectuais, os políticos, os líderes religiosos, todos eles terão a sua oportunidade. Mas, de fato, a palavra que vai prevalecer em nossa história, na nossa vida, será a palavra do Senhor. E nós estaremos sempre contando com a graça bendita do Senhor, porque tudo que vamos conquistar, se o Senhor permitir, será fruto da bendita graça do Senhor em nossas vidas, que vai nos fortalecer, vai nos amparar, vai nos dar sabedoria, vai nos dar criatividade, vai nos dar ousadia, para que nós entendamos que nós dependemos do Senhor em tudo que nós fazemos. E aí esse será um culto sincero, genuíno, um culto que Deus vai aceitar, o culto daqueles que buscarão ao Senhor para mais uma vez reafirmar com sinceridade no coração que dependem do Senhor para tudo o que fazem. E nessa relação, o caminho certamente estará aberto para que o Espírito poderoso do Senhor,
Ele esteja entre nós. E com certeza Deus fará algo novo que não esperamos nesse ano. Como Ele fez no ano 2020, nos acompanhando durante toda essa crise, e apesar da dor, do sofrimento, das lágrimas, o Senhor vem nos sustentando com a sua capacidade infinita e única de fazer o novo em nossas vidas. Ele renovou a nossa família, o nosso ânimo, renovou a vida dos nossos amigos, renovou a vida da igreja e nos surpreendeu, como irá nos surpreender também no ano de 2021 e todos os dias que vivermos na presença do Senhor. Sempre vamos nascer de novo. A cada dia vamos nos converter e vamos nascer de novo a partir da presença, da salvação de Cristo Jesus na nossa vida, que irá nos libertar constantemente dos nossos pecados, nos proteger na tentação e nos dar vitória em nome de Jesus. No ano de 2021, nós continuaremos contando com a bondade infinita do Senhor, porque Deus há de derramar as suas bênçãos em nossas vidas, nos protegendo, nos sustentando a cada passo que nós vamos dar nessa nova história que está diante do Senhor. E hoje eu quero convidar você para orar comigo nesse momento e se colocar na presença do Senhor e pedir a Ele: Senhor, diante de todo o sofrimento, dificuldades que eu tenho e vou enfrentar na minha vida, que a frieza jamais alcance o meu coração, e que em nome de Jesus o Senhor perdoe os meus pecados e use a minha vida, Senhor, para que o meu culto seja um culto sincero ao Senhor, para que o meu serviço ao Senhor, ele alcance as pessoas à minha volta, e as pessoas, a partir dessa nossa relação, elas reconheçam a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor presente em nossas vidas, na vida da sua igreja, Senhor. Recebe o nosso culto, que é um culto a partir de um coração sincero. Recebe a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor nesse ano de 2021, que será um culto que agrade ao Senhor em todos os momentos, pela nossa disposição em amar o Senhor e servir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida neste momento, e que você aí no seu lugar, onde você estiver, na sua casa, se você puder, que você esteja ajoelhando comigo, intercedendo por esse ano, pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus nesse novo ano que se descortina, que se apresenta diante de nós. Senhor, nós tínhamos uma desconfiança, nós suspeitávamos, Senhor, que à medida que os anos fossem passando, as dificuldades por conta do pecado humano, da rebeldia, da desobediência do ser humano, os tempos fossem ficando cada vez mais difíceis, Senhor. E nós fomos surpreendidos no ano de 2020, com a chegada desse vírus, o Covid-19, que abalou toda a estrutura de todo mundo, Senhor, fazendo-nos enxergar o quanto nós somos frágeis, limitados, como seres humanos, Pai. E esse ano de 2020 tem sido um tempo muito difícil para todos nós, não só para o povo brasileiro, mas para o povo, Senhor, em todo o mundo. E aqui no Brasil, Senhor, temos sofrido com o descaso, com a pobreza, com a falta de educação, de informação. Temos sofrido por conta, Senhor, da corrupção. Temos sofrido, Senhor, por conta das inimizades. Temos sofrido, Senhor, por conta do fato do seu povo, do povo brasileiro ainda
ser irresponsável e viver desunido, Senhor. E nesse ano de 2020, nós sofremos, nós choramos, Senhor, por tudo isso e pela perda de pessoas amadas, queridas, que acabaram sucumbindo diante dessa crise provocada por esse vírus. Mas esse ano de 2020 foi um desafio para nós também por conta da presença de outras enfermidades, como o câncer, por exemplo, que aflige, agride e rouba a vida de muitas pessoas, bem como de todas as outras enfermidades. Foi um desafio para nós, mais uma vez, conviver, Senhor, com a falta de estrutura, com a pobreza, com a fome, com o descaso, com a intolerância, com a violência, Senhor, contra crianças, jovens e mulheres e idosos em nosso país. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o ano de 2021 ao Senhor, rogando que o Senhor mais uma vez exerça a misericórdia do Senhor em nossas vidas, permitindo, Senhor, que vivamos na dependência do Senhor, permitindo, Senhor, que adoremos e sejamos gratos ao Senhor pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão do Senhor em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que não desistiram de nós, pessoas que trabalharam, Senhor, com afinco, com fé, sem descansar, para que a nossa vida fosse preservada. Louvo o teu nome pelos profissionais da área de saúde, pelos professores das escolas municipais, estaduais, particulares, das universidades, que travaram uma batalha, Senhor, durante esse ano com tudo aquilo que dizia respeito à morte, doando seu tempo, a sua vida, para que a vida prevalecesse e as pessoas recebessem alívio no seu sofrimento e na sua dor. Muito obrigado, Senhor, por todos os movimentos em nossa nação, na cidade, nas favelas, em todos os lugares. Esses movimentos que fizeram com que a gente considerasse, respeitasse e tivesse o sentimento de que a vida vale a pena. Muito obrigado pela vida dessas pessoas. Abençoa cada uma delas. Líderes religiosos, políticos que se empenharam, tem misericórdia dessas pessoas e abençoa cada uma delas, Senhor. Te entregamos o ano de 2020, agradecidos pela presença do Senhor em nossas vidas, e agradecemos por tudo que o Senhor fará em nossas vidas no ano de 2021. Louvado seja o teu nome. Assim te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Nós vamos louvar a Deus agora, engrandecendo o nome do Senhor e rogando mais uma vez para que 2021 seja um ano de muitas conquistas, prosperidade e felicidade na presença do Senhor. Amém.